Ah, seus carnavalescos, seus foliões. Como é que vocês estão, hein? Ó, preciso confessar uma coisa no início deste gelado aqui, que é o seguinte. Eu amo morar em Portugal, escolhi morar aqui e tal, minha família é portuguesa, esposa, filhota nasceu aqui, pá, tudo isso. País nota mil, mas chega aquele momento em que o carnaval começa, que eu começo a ficar deprimido, cara. Ainda mais que tá rolando aqui em Portugal, uma tempestade, não para de chover, vento lá fora, frio, tempestade cartola, né? Sorrir para não chorar. Puta vida. E aí, para piorar o cenário, amanhã, sabadão, eu vou para uma festinha de carnaval, um sambão que vai rolar aqui no Porto. E aí eu falei para minha esposa comprar uma máscara, né, para mim, porque a galera vai fantasiada e tal. Aqui tem bastante disso aí. E aí, velho, olha o que ela aprontou. Não, não dá, cara. Aí, não tem condições de eu sair assim. Ó, pareço a tiazinha, cara. Eu vou depilar todo mundo lá no carnaval. Olha aqui, ó. 50 Shades of Grey. Ah, não. Olha aí, cara. Ah, toca a vinheta. Que é isso? Se eu for assim, eu vou preso. No Brasil, se eu usasse um bagulho desse, tá louco. Bom, já que não vai ter jeito, né? Não vou conseguir pegar um avião e ir pro Brasil, até porque o carnaval é sempre em data de Liga dos Campeões. Semana que vem eu vou estar em Roma, fazendo Lazio e Bayern de Munique. Vou ter que abrir os caminhos com vocês para que vocês aproveitem o carnaval aí do Brasil, tá? Se deliciem com o carnaval do Brasil, enquanto eu vou tomando a minha humilde geladinha aqui. E eu trouxe uma especial para apresentar para vocês, é uma Lager da Erdinger, que chama Helles. Aí, ó, da Baviera. Ó os alemães aí brindando, ó. Tem até um nome aqui do Bayer. Em homenagem ao jogo que nós vamos ter nesse sábado, hein? Rapaz, quem tiver curtindo o carnaval vai ter que dar uma pausa na folia para assistir Bayer Leverkusen contra o Bayern de Munique, valendo a liderança da Bundesliga. E nós vamos falar sobre isso aqui no Gelada, tá? Mas antes disso, para não perder o costume, bora lá, né? Tintim por tintim. Ó, muita gente mandou mensagem sobre o jogo. Eu não vou ler todas as mensagens e vou falar sobre o jogo. Mas o Alessandro Oliveira de Paiva mandou: chamei a gata para assistir Bayern de Munique e Bayer Leverkusen. É ao contrário, porque o jogo é na Bayer Arena, né? Em Leverkusen. Esse sábado, o que acha desse tipo de date? Rapaz, é assim, se a mulher gostar de futebol, você arrebentou, brilhou. Compra uma cervejinha, uma pipoquinha ou um negocinho para degustar, começa a fazer o esquenta para a noite de carnaval. Se a mulher não gostar de futebol, é capaz de te largar no meio do carnaval. Aliás, falar uma coisa para vocês, começar relacionamento na sexta-feira ou no sábado de carnaval é uma das piores insanidades que as pessoas podem fazer. Mas tem gente que faz e dá certo e depois, enfim. Mas vai na minha. Vai no Papai Quesada que eu tive meu tempo. Hoje o leão está dormindo, enjaulado. Mas eu tive também meus dias de glória. Ó, o Rafael Soares mandou expectativas para o jogo. E o Marcelito Beckler. Ô Marcelito, como estás? Bien. Mira, mandou aqui, Carnaval da Alemanha é famoso, hein? É famoso mesmo. É o Carnaval, né? Que eles chamam. O bicho pega, parece que é segunda-feira. E uma das cidades mais legais é Colônia. Mas assim, a Alemanha boa mesmo, a Alemanha em setembro, né? Dia 23, embarcar para Munique e curtir a Oktoberfest. Aliás, tem perguntas sobre isso aqui, mas eu vou deixar mais para frente. Vamos falar sobre o jogo e as minhas expectativas. Hoje eu estava acompanhando a coletiva do Thomas Tuchel, a coletiva do Xabi Alonso e também um pouco da imprensa
na Alemanha, e os caras estão tratando aquilo como a grande decisão, o grande jogo desse início de 2024 em solo alemão. Veja bem, 21ª rodada da Bundesliga, ainda falta muito campeonato. Estamos falando que vai faltar depois desse jogo 12 rodadas. Não, 13 rodadas, a minha conta, enfim. 13 rodadas. E 52 pontos para o Bayer Leverkusen nesse momento, 50 pontos para o Bayern de Munique. O Bayer Leverkusen vencendo vai abrir 5 pontos de diferença. Pô, mas em 13 rodadas dá para tirar. A questão maior aí é moral, tá? Além da questão de pontos, é moral. Porque realmente é uma decisão do pontos corridos, cara. De um lado, o time mais encantador da Alemanha, que joga melhor que o Bayern de Munique, que está invicto na temporada, né? Com 30 jogos, 26 vitórias, 4 empates, nenhuma derrota, 90 gols marcados. É um time que tem uma média de 3 gols por jogo, brilhando, conquistando neste mês de janeiro, que era o mês mais complicado para o Bayer Leverkusen, pontos importantíssimos. E por que era o mais complicado? Teve coisas e problemas de lesões, né? Por exemplo, o Palacios está machucado, jogador titularíssimo no meio-campo e muito importante, está fora desse jogo, inclusive. O Boniface, que foi para a sua seleção, depois voltou machucado, está fora desse jogo, artilheiro do time, referência de centroavante. Inclusive o Xabi Alonso com problemas ali, né? Porque o Patrick Schick ultimamente tem sido o inimigo do gol. O Borja Iglesias é o Borja Iglesias, enfim. Mas mesmo assim, no momento mais complicado desse mês de janeiro, o time conseguiu ir vencendo os seus jogos. Alguns nos acréscimos, outros não jogando tão bem assim, como vinha jogando. Mas a verdade é que está invicto. E chega nesse jogo ainda invicto na temporada, classificado na Europa League com 6 jogos e 6 vitórias, classificado na Pokal para a semifinal depois de uma partidaça nesse meio de semana, uma virada 3-2 para cima do Stuttgart nos acréscimos. Enfim, e chega com essa moral toda para essa decisão em casa, na Bayer Arena. Eu imagino como é que vai estar o ambiente da Bayer Arena, cara. E os farmacêuticos, para quem não sabe, o Bayer Leverkusen, os torcedores, os jogadores, enfim, a galera que tá lá é apelidada de farmacêuticos, obviamente por conta da Bayer, né? Cara, vai ser um jogo danado demais de bom para assistir. E aí, do outro lado, você tem o Bayern de Munique, assim, que apesar de não ser brilhante nessa temporada, de um time de altos e baixos, de um time que tem problemas no departamento médico, o Coman não pode jogar, o Gnabry não pode jogar, enfim, tem gente voltando e se recuperando de lesão para esse jogo, o Kimmich está voltando, o Pamecano está voltando, enfim, foi ao mercado, contratou gente para tentar tornar o elenco mais robusto, chegou o Brian, Saragossa, chegou o Sacha Boey, chegou o Dyer. É um time que, aos trancos e barrancos, vem se mantendo no topo. 50 pontos, tá? 2 pontos da liderança. E na Liga dos Campeões, vai ter o jogo contra a Lazio, agora na quarta-feira. Mas é um time que, enfim, nadou de braçada na fase de grupos. Então, por mais críticas que você possa ter ao trabalho do Thomas Tuchel, o Bayern de Munique está brigando firme, tanto na Bundesliga quanto na Liga dos Campeões. Esse contexto todo nos leva a um grande jogo. Para não fugir do que eu acho que vai acontecer, eu acho que vai ser um jogo de muitos gols. Inclusive, vai lá na KTO, no Ambos Marcam, e já tica lá que eu acho que vai acontecer. O primeiro jogo foi 2-2. Foi um baita jogo, um dos melhores que eu já assisti nessa temporada. E mais do que isso, vai ser um jogo para 2 individualidades, né? De um lado, o Florian Wirtz, tem 15 assistências, o mago do Bayer Leverkusen, o cara e a cara desse time, e 8 gols na temporada. Foi responsável pela vitória contra o Stuttgart no meio da semana. E do outro lado, o Harry Kane, né? Artilheiro da Bundesliga, 24 gols, 27 jogos e 28 gols na temporada, tem 4 gols na Liga dos Campeões. Enfim, tem muitos atrativos. Eu, sinceramente, acho que quem entra como favorito, se fosse colocar, eu acho um 50-50, mas para não ficar em cima do muro, 51 para o Bayer Leverkusen, 49 para o Bayern de Munique, mas não quer dizer nada, tá? Vamos ver se a invencibilidade dos farmacêuticos continua contra
a hegemonia do bicho-papão da Baviera. Arrepiado. Pergunta muito boa aqui do Gabriel Pereife. Carnaval no Brasil ou Oktoberfest? Rapaz, dava um belo trincando isso aqui, hein? Mas vamos lá. Depende muito de pessoa para pessoa, mas eu vou dar minha opinião. A Oktoberfest, cara, ela é uma festa da família alemã. Ela não é uma festa como o Carnaval, que também pode ser da família, mas enfim, não é uma festa que você sai na rua, enfim, fica comemorando 5 dias seguidos, muita gente sem dormir, virando e tal. Não é, né? É um espaço muito grande, ou em Stuttgart, ou em Munique, ou em outros lugares e tal, onde você tem um grande parque de diversões e lá as tendas das cervejas, né? Onde você vai lá, vai comer pra caramba, vai beber pra caramba e vai ouvir as bandinhas alemãs tocando lá a música ao vivo e tal. Óbvio que depois, no final de semana, você pode ter uma ou outra tenda que fique mais baladinha e tal, mas é uma coisa muito familiar, dos amigos, das mesas corridas de madeira, onde você senta e faz novas amizades, e vira aquela cerveja de 1 litro, e come frango, come porco, come joelho de porco, come... Enfim, é isso. É muito legal. Na minha idade, eu tô com 34. Apesar dessa lata estragada, é muito bom. Muito bom. Hoje em dia, talvez, balizou um pouquinho mais por conta do fôlego, né? Da estamina. Estamina, boy. Como é que tá a sua estamina? Porque antigamente, pô, carnaval eu aguentava bem, pô. Mas enfim, eu ainda prefiro um bom carnaval. Faz tempo que eu não vivo um carnaval. Mas depende do carnaval. Porque você tem vários tipos, vocês sabem. Sambódromo eu não gosto muito, já curti e tal, mas não é a minha praia. Tem carnaval de rua em São Paulo, carnaval de rua no Rio, que é fantástico também, mas é muita gente. E eu gosto mais de carnaval do interior. Aliás, fica uma dica aqui, hein? Votuporanga. Que carnaval, meu Deus do céu. Nossa Senhora. Ó, carnaval de Votuporanga eu fui uma vez. Uma vez tá bom, na vida. É tipo um episódio especial de uma série favorita. Cheguei na sexta-feira, 7 horas de viagem dentro do carro. Cheguei amassado e começamos a curtir. Eu sei que às 4 da manhã, de sexta para sábado, eu estava em cima de um trio elétrico. E às 8 da manhã, quando você pensa que eu estava dormindo, isso é que é legal do interior. Os caras me levaram para jogar bingo num boteco que abria às 8 da manhã. Me deram uma cartela lá, eu fiquei segurando numa cadeira aqui, quietinho, suando o bigode, suando o fundo das costas aqui, desesperado para ir dormir. E valia um frango, daquele de padaria, o bingo. E aí o cara do meu lado, meu amigo grande Fábio Ferreira, voltou gritando, Tinquina, cartela cheia! E eu só querendo dormir, desesperado. E depois, meio-dia, abrimos um churrasco. E fomos até a noite de novo, viramos sábado para domingo. Mas eu era novo. Pô, eu tinha o quê? 23, 24? Agora já não aguento. A minha estamina já não permite. Mas enfim, Oktober ou Carnaval, 51,49. Molhando o bico aqui, já trazendo uma outra temática importante. O Thomas JXP mandou: o Arthur Cabral, centroavante do Benfica, tá crescendo aí, né? Pode ir para uma liga top 4 ou seleção? Saudações alvinegras. Mandar um abraço pra galera corintiana. Daqui a pouco tem perguntas sobre Corinthians, mas vocês me deram uma moral essa semana e chegamos finalmente aos 40 mil inscritos aqui no canal. Um beijo. Vamos falar de muita coisa sobre o Corinthians ainda essa temporada. Para desespero de quem precisa assistir todos os jogos, que não tá fácil, mas vai melhorar. Daqui a pouco a gente fala de Corinthians. Mas respondendo aqui o Arthur Cabral, cara, o Arthur Cabral é um case que mostra para o torcedor que precisa ter um pouquinho mais de paciência. O torcedor do Benfica pegou muito no pé do Arthur Cabral. E passou da conta às vezes. Chamavam o Arthur Cabral de picanhas nas redes sociais. Porque, enfim, ele estava um pouquinho acima do peso, ou enfim, não estava na forma ideal.
E hoje o Arthur Cabral, depois da chegada do Marcos Leonardo, que também ajuda bastante, né? Porque é uma concorrência, é um cara que nos treinos está correndo para ter as suas oportunidades. O Arthur Cabral começou a realmente jogar mais. E aí tudo é uma questão de confiança para centroavante, né? Quando a bola começa a chegar lá, meu amigo, lá ele é outra coisa. Já tem 8 gols na temporada, 2 assistências. Agora, nessa semana, fez um gol importante contra o Vizela. Belo gol, inclusive. Tem feito belos gols, fez um gol de bicicleta. Enfim, mas daí sair do Benfica agora é muito cedo. O Benfica fez um investimento de 20 milhões de euros e é por isso também que havia uma ansiedade da torcida, porque o Gonçalo Ramos, que marcou mais de 30 gols, saiu. Chegou um cara que não estava indo bem. O Benfica foi sofrendo na Liga dos Campeões. Ele marca o gol, inclusive, que leva o Benfica à Europa League. Mas mesmo assim, a cobrança passou de um tom em alguns momentos que eu acho que é preciso ter paciência um pouquinho, né? Uma adaptação, nova cara, um novo time. E agora o Arthur Cabral está indo bem. Acho que vai ficar no Benfica mais tempo. Não deve sair do clube para uma grande liga nesse momento. Até pela idade, não é um jogador tão novo assim. E seleção acho cedo também, tá? Acho que ele precisa continuar nessa boa pegada, um bom ritmo de gols e tal. Mas acho que o Evanilson, por exemplo, está na frente dele para ser chamado. Mati Menezes mandou uma baita pergunta aqui, velho. E difícil. Corinthians de 2015 ou Porto de 2011? Algum outro time BR desse século segurava aquele Porto? Cara, do século, acho que tem alguns times que poderiam fazer frente, né? Mas é aquele negócio do se, né? Se jogasse e tal. Se minha avó tivesse rodas, ela seria uma bicicleta. Uma baita frase essa, hein? Mas, cara, pra quem não lembra do Porto, o Porto tinha Hulk, James Rodrigues, esses caras explodindo, né? Falcão jogando muita bola, Falcão Garcia. Lúcio, João Moutinho, Guarim, nossa. Enfim, Elton no gol, era um timaço. E foi campeão da Europa League em Dublin, né? Time de André Vilas-Boas, que agora está concorrendo para ser presidente do Porto. O Corinthians era um time muito, muito forte, era um dos melhores que eu já vi jogar. Óbvio que 98, 99, 2000, né? Aquela safra do Corinthians, para mim é o melhor time do Corinthians da história. Mas eu acho que ainda eu fico com o Porto de 2011, na comparação. Agora, no século, cara, você tem vários times brasileiros que... Enfim, tem o Cruzeiro do Luxemburgo em 2003, você tem o Santos do Neymar, você tem... Cara, tem vários times muito bons, né? Eu acho que tem jogo com alguns desses times, né? O próprio Flamengo do Jorge Jesus, mas o time do Porto era um timaço, velho. Nessa comparação eu vou de Porto. Técio SP mandou um negócio aqui que é interessante. Caro senhor Cevada, obrigado pelo rótulo. Por obséquio, achas que o modelo da SAF é o futuro dos clubes brasileiros? Cara, é uma boa pergunta e eu acho que não. Porque você generaliza aqui. Eu acho que serve para alguns e para outros não faz muito sentido. A SAF para mim só faz sentido quando um clube perde totalmente o seu poder de administração e o seu poder de recuperar, de se recuperar financeiramente, né? Ou seja, um clube que tem uma dívida absurda, mas um faturamento baixo. Um clube que já está assim há muitos, muitos anos. E aí depende muito da SAF, porque você tem SAFs e SAFs, né? É difícil você colocar o teu clube à venda, vem lá uma empresa, um conglomerado de pessoas que compra, mas esses caras, na verdade, só querem usar aquilo de uma forma secundária, não dão atenção. Ou, por exemplo, não fazem os investimentos necessários. Aí você, na verdade, trocou 6 por meia dúzia, né? Já estava ruim, vai continuar ruim, só que agora com um dono que vai pagar um pouquinho melhor as dívidas. O caso do Botafogo, me parece que o John Textor é um cara que realmente ama futebol, tem um clube fora, gosta do Botafogo e quer fazer o time se desenvolver. E o Botafogo já estava mal há muito tempo, não é de hoje, e não tem a capacidade também financeira para se recuperar sozinho.
Mas o caso do Vasco, por exemplo, não sei se é uma boa, a tal da 777. Então tem muita coisa que permeia esse assunto. Eu falei do Corinthians, né? Porque muita gente estava falando, a solução para o Corinthians é virar SAF. E eu acho uma idiotice nesse sentido, porque o Corinthians tem hoje a segunda maior receita, o segundo maior faturamento do Brasil. 1 bilhão. Sem ganhar nada em 2023. Foi isso que o Corinthians fez, 1 bilhão de reais. A sua dívida, por mais que seja de 1 bilhão e 600, ela se o time se estruturar financeiramente, pagável. Em um médio, longo prazo, 10, 15 anos. Quando você vai comprar uma casa, por exemplo, você faz uma dívida, muitas vezes, por 40 anos. E você vai pagando, você sabe a taxa de juros, você pode pegar uma taxa fixa, uma taxa variável, uma taxa mista, você se acerta com o banco vai te dar crédito consoante aquilo que você ganha. Você vai apresentar o teu olerite lá, esses caras têm condição de pagar, então vamos dar crédito. O Corinthians, buscando esses parceiros, estruturando uma estratégia de pagamento e priorizando isso, o que significa? Não é no meio da temporada ter lá um planejamento de gastar X, chegar uma necessidade financeira e você acabar gastando mais do que você faturou. Vamos comprar um centroavante que está precisando e tal, aí você gasta 30 milhões de euros num cara. Por exemplo, estou dando um exemplo, chutando valores. Aí você não vai conseguir cumprir essa estratégia financeira que você se comprometeu. Mas aí precisa ter muita estratégia, né? E eu acho que com esse faturamento não é preciso você virar SAF. Para alguns, resumindo a ópera, para alguns pode valer, para outros não. Aleatórias aqui na sequência. Acho que são mais pessoais. Victor 16 Gama. Você já ficou muito tempo sem trabalhar? Se sim, sentiu falta da rotina, do dia a dia como repórter? Eu nunca fiquei muito tempo, só nas férias e quando a minha filhinha nasceu, aí eu fiquei acho que uns 20 dias, 20 e poucos dias. Mas aí valeu a pena também, até perdi rodada de Liga dos Campeões, mas valeu muito a pena. Então não senti falta, assim. É óbvio que quando você tá de férias, eu brinco com a minha esposa que eu tenho uma dificuldade muito grande de desconectar, porque repórter é isso, né, cara? Você não pode desconectar. Toca o seu telefone, alguém te manda uma mensagem importante no WhatsApp, você tem que ficar de olho no Twitter, você tem que ficar de olho nas coisas, assistir jogo, inclusive, se estiver passando alguma coisa importante. Mas eu não tive essa experiência ainda. O Pedro Miranda, 00, mandou aqui, se parasse de trabalhar agora... Vocês querem que eu pare de trabalhar, pô? Que é isso? Complô? Se parasse de trabalhar agora, estaria satisfeito? Se não, o que falta? Isso quer dizer em termos de cobertura, né? Cara, eu já fiz algumas coisas legais, assim. Fiz Eurocopa, fiz em 2016, fiz 2 Copas do Mundo. Mas assim, eu não tô 100% satisfeito, porque ainda tem algumas coisas que eu gostaria de fazer. Cobrir a Premier League, por exemplo, em loco, morar lá um tempinho, é uma das coisas que eu queria fazer. Mas não ia dar muito certo, porque eu ia ter que trabalhar com o Fred diariamente, e aí, sabe como é que é? Aquele bigode irrita as pessoas, esse tipo de coisa. Ou a gente não ia conseguir trabalhar, porque ficaríamos em pubs, de pub em pub, em pub em pub e tal. Não, mas brincadeiras à parte, eu tenho a meta de fazer 10 finais de Liga dos Campeões e depois escrever um livro. Isso é uma das coisas que eu quero fazer. Eu tô na minha 7ª final. Esse ano pode a possibilidade, a gente nunca sabe, de ir para mais uma. Seria a 8ª. E chegando em 10, aí eu quero respirar e escrever o livro das finais. Mais perguntas aqui. O Darlisson Oliveira. Acho que o Timão precisa arrumar a zaga como sempre fez e depois tentar chegar ao gol. Você não acha? Falei sobre isso, aliás, no vídeo do Antônio Oliveira. As características do Corinthians e a conectividade com a torcida, elas permitem que o time não seja um primor ofensivo. Se ganhar o jogo de 0-0, meu irmão, na raça, na força, a torcida vai aceitar. O que não pode é o time apático em muitos momentos das partidas, o time confuso e perdido em muitos momentos das partidas, para não falar em todos os momentos, o que tem acontecido, e tomar gol de tudo quanto é jeito. O Corinthians não pode. O Tite tinha uma frase que era muito boa, né? O Corinthians não pode tomar gol de ninguém. 3 gols de ninguém.
é isso. 3 gols do Novo Horizontino é de sair do estádio e chorar em casa, né? Enfim, mas eu vou por aí. Acho que a primeira missão, e contratar um bom treinador para isso, porque o Antônio Oliveira preza muito o equilíbrio defensivo e eu acho que ele vai começar exatamente o trabalho por aí. O Pedrezeira mandou: no dia do meu aniversário, o Corinthians me faz uma dessa, passar raiva. Uma decepção, coitado. Foi contra o Santos, eu acho. Darlis Oliveira mandou mais uma. Quesada, desde 2023 eu não vejo um esquema tático no timão. São 10 doidos correndo atrás da bola. Uma crítica que vale aos tempos atuais, né? São poucos os jogos que se salvam. Ivo Moura mandou: quem ganha o jogo entre Bayern e Bayer Leverkusen? Será que o Leverkusen vai ser campeão? Eu já dei a minha opinião aqui. O Gui Prado, 18, mandou: são 10 da manhã, o pessoal já ativou o modo carnaval, espero que vocês estejam nessa. Não necessariamente precisa ser com álcool, porque tem muita gente que me acompanha aqui que não bebe e tá tudo certo. E não precisa beber muito também para se divertir, tá? Vai na manha, vai na moralzinha. Sempre melhor. E uma mensagem especial do Davidson Som. Mandou aqui umas cervejinhas pra gente tomar. Então, Robson Fonseca mandou aqui: o que você está esperando do retorno da Liga dos Campeões? Muita coisa, Robson. Muita coisa. Cara, volta agora, né? As oitavas de final. Semana que vem. Aliás, todos os jogos na HBO Max. Por favor, vamos acompanhar, né? Dá uma moral para nós. Terça-feira tem jogo, tem Real Madrid em campo. Quarta-feira tem o Paris Saint-Germain e tem o Bayern de Munique em campo. Cara, Copenhagen também na terça, né? Acho. E Manchester City. Cara, eu acho o seguinte: os favoritos continuam os mesmos. Real Madrid, Manchester City e Bayern de Munique. Acho que a Inter de Milão está começando a entrar nesse lote e o jogo contra o Atlético de Madrid vai ser fundamental para isso. Se desbancar o Atlético de Madrid, começa a ganhar corpo de novo. E essa Inter de Milão é cascuda na Champions. Chegou na final porque mereceu na temporada passada. Acho que o Porto, e tem muita gente mandando mensagem aqui sobre o Porto e Arsenal, tem condições de passar do Arsenal? Sim. Favoritismo é do Arsenal? Sim. Mas o Porto tem aquela casca e aquele DNA de Sérgio Conceição para tentar aprontar alguma coisa. Mas eu tô animado, tá? Confesso que eu tô com saudade de fazer os jogos. Nós vamos ter na segunda-feira vídeo prévia, terça-feira vídeo sobre os jogos, ainda não sei qual vai ser os horários lá e tal. E quarta-feira, direto do estádio, videozinho sobre o jogo da Lazio e do Bayern de Munique. Tô animado. Vocês vão ter que parar o carnaval de vocês, pô. Vão parar? Pedro GF mandou algumas perguntas aqui. Qual o melhor jogo que já assistiu em loco? Já elegi aqui, Pedro, uma vez e foi o Ajax 2, Tottenham 3. Esse foi bom. Foi bom pelo contexto, foi bom pela entrevista com o Lucas no final do jogo, enfim, os dois emocionados e tal, foi muito bom. Foi tudo bom. Ele manda também: qual matéria mais gostou de gravar? A experiência mais legal nesse sentido que eu tive foi o mini-doc do Mané, em Senegal. A gente foi até Bambali, foi muito, muito especial, 3 dias de viagem. Chegamos em Dakar, gravamos lá na primeira escolinha dele em Dakar, mas fomos até Bambali, que eram 12 horas de carro para chegar, mais 12 horas para voltar. Cortamos o Senegal inteiro, não podia atravessar a Gâmbia, né? Porque a Gâmbia fica no meio de Senegal, a gente teve que dar a volta inteira lá, porque problemas de segurança não nos permitiam. E gravar lá foi uma experiência de vida, cara. Eu tenho muitas saudades do que eu vivi lá, naqueles dias. E realmente abri um pouco a minha cabeça para muita coisa. E o resultado final é sacanagem. Eu acho que tá na HBO Max, no catálogo. Procurem lá, Raízes da Champions, Sadio Mané. Fui eu. Eu, Carol, Politani, galera que foi fazer. Mandou mais coisa. O Pedro tava on fire. Acredita que Cruzeiro e Bahia brigam por competições internacionais esse ano? Você tem que perguntar para o Marcelo Beckler e para a Clara Albuquerque. Mas eu gosto de ver o Bahia jogar, hein? Acho que o Bahia vai beliscar alguma coisa interessante. Não sei se título,
mas vai dar um bom trabalhinho esse ano. Bruninho Fute 1 mandando. Acha que Sacha Boey tem que ser titular na lateral do Bayern? Eu quero acreditar que vai ser. Gosto mais do estilo do que do Mazraoui. Apesar do Mazraoui ter tido grandes momentos, inclusive com a seleção do Marrocos, eu acho ele muito inseguro defensivamente, algo que o Sacha Boey parece que tem de melhor. Então, acho que vai por aí. Deixa eu ver mais gente aqui. Você acha que o Frimpong seria uma boa para o Liverpool? Até para o Arnold deixar de ser lateral, né, e ser meio campista? Se preparem, porque o Frimpong vai sair no meio do ano. Tem time inglês, isso é informação atrás dele, e não é o Liverpool, é um rival do Liverpool. Em breve a gente vai tentar dar essa informação. E é muito bom jogador, tá? Só que ele tá jogando de ala. Ele é muito bom no último terço. Depende de como o próximo treinador do United, ou se for o Ten Hag, como é que vai jogar. Porque ele é muito bom ofensivamente. Defensivamente, talvez não seja tão bom. E aí depende muito do esquema. Adalberto BR mandou. Acha que o Beckham foi tudo isso? Acho que a beleza dele ajudou. Ele poderia ter sido mais, né? No documentário dele da Netflix, mostra vários problemas, até psicológicos e tal, do jogador. Essa questão do extra-campo também meio que desviou um pouquinho o foco dele. Mas eu acho que ele tinha muito talento em algumas coisas específicas, né? A batida na bola, os lançamentos, bola longa, enfim, falta e escanteio. É difícil você achar hoje um cara que bate tão bem na bola como o Beckham, tá? E até nesse sentido faz falta. Pô, uma faltinha na entrada da área com o Beckham, dependendo da posição, era meio gol. Não acho que a galera coloca o Beckham num patamar maior do que ele realmente foi. Eu acho que ele tá no patamar certo. Mas poderia ter sido mais. Mas aí também ele não venderia tanta cueca. Vini Araújo mandou aqui. Com o Borussia Dortmund patinando, o PSV tem mais chances de passar para as quartas? O PSV está muito bem. A verdade é que os caras estão voando no campeonato holandês. Mas o campeonato holandês é uma coisa. Eu acho que o Borussia Dortmund é favorito. Chance, óbvio, sempre tem. Mas acho que o Borussia Dortmund é favorito. E assim, é aquela loucura ainda, né? O Borussia Dortmund faz um grande jogo e um jogo muito estranho, tomando muitos gols, falhando muito. Aí faz um outro grande jogo, no mesmo jogo faz um grande jogo e no mesmo jogo falha. É uma coisa... Mas eu acho que agora com o Jadon Sancho, enfim, em termos de Liga dos Campeões, eu acho que passa o Dortmund, tá? Não vou ficar em cima do muro, não. Tomás de Marques, quais as zebras e surpresas que acredita que para esse mata-mata? O Porto pode ser uma surpresa para muita gente, mas eu acho que a Real Sociedad vai complicar muito a vida do Paris Saint-Germain. A Real Sociedad não vive um grande momento dentro do Campeonato Espanhol, não briga nas cabeças. Entretanto, na Liga dos Campeões, os caras tomaram ali de um jeito muito, muito interessante. Acho que pode pintar nas quartas. E o Napoli contra o Barcelona, né? Rafael Soares mandou aqui uma última pra gente, tá? Cristiano Ronaldo vai chegar aos 1000 gols? Até que idade você acha que ele vai jogar? Eu acho que ele joga até os 42, 43, fácil. Tá com 39 agora. Acho que joga mais uma Copa do Mundo, inclusive. É um desejo dele. E acho que vai tentar fazer de tudo para chegar aos 1000 gols. Acho que vai chegar. Porque ele vai jogar até o tempo que for para isso. E físico ele tem. Pode jogar em ligas secundárias, como ele está fazendo agora. E vai marcar muitos gols. Foi o artilheiro do ano no ano passado, né? Um brinde pro CR7. Ficou muito nervoso no último jogo contra o Al Hilal. Não precisa disso. Meus caros, chegou a hora de eu me despedir. Bom carnaval para vocês. Eu também vou curtir bastante. Se comportem, tá? Com responsabilidade sempre. Tô com esse discurso de pai agora porque eu sou pai. Então, juízo, meus meninos. E outra coisa, deixem nos comentários aí. Vou com a máscara ou não vou com a máscara?
Não tem condições. Tchau.